Boa noite, Brasil. Seja bem-vindo à TV Pai Eterno. Hoje é sexta-feira, dia 4 de junho. Estamos começando mais uma edição do seu Jornal Brasil Hoje. Nesta edição, vamos falar sobre a CPI da Covid-19 e os desdobramentos dessa semana, com os depoimentos da infectologista Nise Yamaguchi e a médica Luana Araújo. E mais, ontem foi dia de Corpus Christi e a gente mostra como foi a celebração em Trindade, a capital da fé de Goiás. Veja ainda, um meteoro iluminou o céu no Rio Grande do Sul. Um show de imagens. Vem comigo que eu trago os detalhes para você rapidinho. A gente começa o Jornal Brasil Hoje falando que a Anvisa analisa o pedido de importação das vacinas Covaxin da Índia e Sputnik V da Rússia. A diretoria colegiada da agência realiza uma reunião pública extraordinária nesta sexta-feira. A tendência é que o uso dos imunizantes seja autorizado com restrições. Caso isso aconteça, ficam liberados os pedidos de autorização excepcional e temporária para a importação e também para a distribuição da vacina. As duas vacinas já tiveram a importação negada anteriormente pela Anvisa, que alegou falta de informações que garantissem a sua segurança. Em funcionamento desde abril, a CPI da Covid segue movimentada. Essa semana, duas médicas foram ouvidas pelos senadores e provocaram discussões calorosas e polêmicas. A primeira a falar foi a doutora Nise Yamaguchi, que negou fazer parte de um gabinete paralelo e também disse não saber sobre o pedido de alteração da bula da cloroquina, sugerindo o medicamento como tratamento precoce. Outro depoimento de grande repercussão foi da infectologista Luana Araújo, que ficou apenas 10 dias à frente da Secretaria Especial de Combate à Covid-19. Durante a fala dela, Luana contou sobre a sua saída misteriosa do Ministério da Saúde. Para falar sobre essa semana agitada, a gente recebe ao vivo, direto de Brasília, o analista do portal Inteligência Política, Melilo Diniz. Melilo, boa noite para você, tudo bem? Boa noite, uma alegria estar com você e com todos da TV Pai Eterno. O prazer é nosso, até porque você vai fazer uma análise de duas participações muito importantes nessa questão da CPI. Que avaliação o senhor faz desses dois depoimentos? Ambas falas importantes, duas médicas, Nise Yamaguchi e Luana Araújo. Me parece que, apesar de terem experiência médica, cada uma trilhou um caminho e é possível que a gente esteja diante de uma daquelas encruzilhadas que um quadro de pandemia, somado ao pandemônio que temos enfrentado, mais de 460 mil mortes nesse momento. Eu quero aproveitar aqui para me solidarizar com todas as famílias, com todos aqueles que perderam amigos, com todos aqueles que perderam profissionais. Eu mesmo imagino que todos aí da TV Pai Eterno conhecem alguns casos que nós só devemos lamentar e nos solidarizar. Mas, de todo modo, a fala da doutora Yamaguchi, da doutora Araújo, doutora Luana Araújo, foram falas distintas, uma apostando nesse fenômeno brasileiro, que é o tratamento precoce. O Brasil é o único país onde esse tema tomou uma proporção inimaginável e isso tem explicação diante do desespero de famílias e pessoas com relação à doença. E, do outro lado, a fala um pouco mais dura da Luana Araújo, doutora Araújo, que investiu muito contra o fato da sua passagem muito rápida pelo Ministério da Saúde, convidada pelo ministro e demitida pelo Palácio do Planalto, exatamente porque havia divergências ideológicas, divergências pessoais, e isso acabou retirando-a do campo e do espaço de promover a saúde pública. Eu só quero destacar que, no caso da doutora Luana Araújo, ela iria assumir a Secretaria de Enfrentamento à Covid, que nesse momento não tem nenhum quadro. E, pensando nisso, na terça-feira agora, deporá o ministro, pela segunda vez, o ministro atual da Saúde, Marcelo Queiroga, que terá que responder a esta pergunta. Eu queria saber do senhor sobre essa história do gabinete paralelo. Que avaliação que o senhor faz? É possível que existiu mesmo esse gabinete que dava informações, opiniões sobre essa questão do combate à Covid-19 lá no Palácio? Olha, tudo indica que sim. E eu não tenho nenhuma crítica a ver um grupo de assessores, um grupo de consultores,
um grupo de pessoas técnicas e mesmo pessoas com alguma experiência política que possam sugerir, formular, que possam ajudar. O grande problema desse gabinete paralelo, dessa estrutura paralela, não era a sua existência, mas a razão da sua existência, que era exatamente descoordenar a política nacional de gestão e de apoio à saúde, como também de abordagem de temas como vacina. Não faz muito sentido, por exemplo, como confessou o ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, que ele cuidava da aquisição de vacinas. Não faz sentido, não tem razão botar um especialista em comunicação para discutir a compra de vacina. E isso demonstra o que eu sempre tenho dito, que nós temos uma pandemia e, ao mesmo tempo, um pandemônio, que não está só no governo, está em diversos governos, não só no governo federal, também em governos estaduais, em prefeituras. A gente vem batendo cabeça e o resultado disso é essa quantidade enorme de óbitos decorrentes da Covid-19. Eu queria que o senhor comentasse também a questão da possível mudança da bula da cloroquina. O presidente da Anvisa disse que houve sim essa tentativa. Nise Yamaguchi disse que não. E aí? Fica um contra o outro, a palavra de um contra o outro, vão ter que esclarecer. É provável que haja acareação, ou seja, haja uma confrontação das duas versões, um diante do outro, mas é importante destacar que o grande mecanismo é que não há decreto nem resolução que mude bula de remédio por vontade de uma pessoa. As bulas de remédio são controladas pela Anvisa e a doutora Yamaguchi disse, olha, não foi bem isso que aconteceu, o que havia era uma resolução que tinha como função distribuir e fazer um protocolo em relação ao kit Covid. Eu acho que isso é mais grave do que a contradição entre Barra Torres, o presidente da Anvisa, atual ainda, que depôs, e a Nise Yamaguchi, que disse que não havia essa pretensão de mudar a bula. Seria uma violência muito grande, além de um movimento anti-ciência. Não me parecia que era isso, mas eu acho que os dois vão ter que ser confrontados e eu espero que possam esclarecer que, se isso aconteceu, é algo muito grave. Melilo Diniz, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Jornal Brasil Hoje. Uma boa noite ao senhor. Obrigado, um abraço grande a todos os telespectadores da TV Pai Eterno. Muito obrigado e até a próxima. Tá certo, olha, o Melilo Diniz é analista do portal Inteligência Política, participou agora ao vivo de Brasília. Bom, gente, agora nós vamos acompanhar os números da vacinação aqui no Brasil. Vem comigo aqui na tela os números atualizados do Ministério da Saúde em relação a quantas pessoas já tomaram a vacina. A primeira dose aqui no Brasil, 45.257.909 pessoas foram vacinadas com a primeira dose. Vamos então para a segunda dose? 20.774.246 pessoas tomaram a segunda dose aqui no Brasil. E no site do CONAS, que a gente vai acessar agora, para você ver como é que está a pandemia no nosso país. Vamos ver os números então? Vamos lá. Casos confirmados até agora, desde o início da pandemia, 16.841.408 casos. No último período de 24 horas, nós tivemos registrados aqui no nosso país 37.936 casos. Agora, o número de óbitos, a gente bateu a marca, infelizmente, de 470.842 mortes. No último período, 1.454 pessoas morreram vítimas dessa doença. Agora, é importante a gente deixar bem claro para você, esse número de mortes aí caiu, graças a Deus. Mas só que na prática você vai ver que depois esse número vai aumentar. Normalmente, quando tem feriado, tem final de semana, esses números não são atualizados pelas secretarias de saúde. Aí dá aquela redução. Infelizmente, nós estamos acima de 2.000 mortes. Inclusive, na quarta-feira, nós registramos 2.500 mortes aqui no nosso país. No mês de maio, 1.515 cidades no país tiveram aumento no número de casos de Covid-19 na comparação com abril. O número corresponde a 62,7% das 2.418 prefeituras ouvidas nessa pesquisa, que foi feita pela Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, sobre essa pandemia. Agora, segundo a equipe responsável pelo levantamento, os dados acendem um sinal vermelho para uma possível terceira onda aqui no país.
mais de 70% das prefeituras informaram ter adotado alguma forma de fechamento ou de restrição de horários das atividades não essenciais. No quadro Opinião de hoje, temos a participação do padre Wellington Silva, que fala sobre a decisão do Exército Brasileiro em não punir o militar e ex-ministro Eduardo Pazuello por participação em ato político com Bolsonaro. Olá, padre. Olá, boa noite, Jordevá. Boa noite também a você, telespectador do Jornal Brasil Hoje. Olha, minha gente, muitas pessoas receberam com um certo susto, por assim dizer, a falta de resposta do Exército diante do contundente desrespeito do general Eduardo Pazuello ao chamado Estatuto dos Militares, que ele transgrediu ao subir em um palanque eleitoral em um domingo, num ato de apoio ao presidente Jair Bolsonaro na cidade do Rio de Janeiro. Além de desrespeitar aquelas regras, desrespeitou ainda as medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, ao se juntar a uma multidão e não usar máscara. Logo ele que comandou o Ministério da Saúde e ali saberia muito bem se portar diante daquela situação. Depois de um momento tenso, o Exército optou pela abertura de um processo administrativo contra o general Pazuello. Ele teve tempo para apresentar sua defesa, que se deu de modo pífio. A cobrança dentro dos quartéis era por uma punição exemplar. O próprio vice-presidente, general Hamilton Mourão, explanou isso em entrevista. Ninguém em tão pouco tempo conseguiu fazer tanto estrago na imagem do Exército desde quando assumiu um cargo civil no governo Jair Bolsonaro. Diante disso, o general demonstrou a sua incapacidade de gestão, mostrou ainda a sua infelicidade em se expressar na CPI da Covid-19, e diante daquela situação onde eram necessárias medidas efetivas fossem tomadas para conter a disseminação do coronavírus, ele fez muito pouco caso, principalmente com relação às propostas para a compra das vacinas para o nosso país. Diante desse quadro que nós observamos, é preciso notar que a escolha do Exército talvez seja a pior possível, pela não punição. Isso porque o general foi abrigado dentro da estrutura do governo e agora, com um cargo mais que figurativo, está junto com o presidente mais uma vez, mesmo depois de ter deixado o ministério com um número tão grande de mortos pela Covid-19. O Brasil ainda espera por respostas e, de fato, o Exército, se misturando com a política e com a politização das forças, demonstra que essa mistura pode não ter um sabor agradável para a vida política do nosso país. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que torna permanente o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio à Microempresa e também empresas de pequeno porte. Quem tem os detalhes é a nossa repórter Tiara Castilho. Olá, Tiara, é com você. Olá, Jordevá, e a todos. Somente no ano passado, mais de 600 mil micro e pequenas empresas foram abertas no Brasil, de acordo com dados do Sebrae. E tem novidades para esses novos empresários e os antigos também. É que o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que torna permanente o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que foi criado em maio do ano passado para socorrer por meio de empréstimos com menores taxas de juros, micro e pequenos empresários afetados pela crise econômica causada pela pandemia de Covid-19. O programa foi encerrado em dezembro do ano passado e retoma agora em forma de lei. Somente em 2020 foram disponibilizados mais de 37 bilhões de reais em empréstimos para cerca de 517 mil empreendedores. E funciona assim: a empresa pode pegar empréstimos de até 30% da receita bruta anual registrada em 2019. Já para novos negócios com menos de um ano, o limite do financiamento é de até metade do capital social ou de 30% da média do faturamento mensal.
O dinheiro pode ser usado para investimentos como adquirir equipamentos ou realizar reformas e para despesas operacionais, como o salário dos funcionários, pagamento de contas e compra de mercadorias. Essa lei foi publicada hoje, dia 4 de maio, no Diário Oficial da União. E chega, né, Jordevá, em um momento em que muitos empresários precisam. É uma ótima oportunidade de crescimento. É com você agora. Tiara, é uma boa notícia essa que você trouxe. Obrigado e um abraço para você. A gente vai agora para o intervalo. No próximo bloco tem os detalhes da celebração de Corpus Christi lá em Trindade. Não sai daí porque eu volto já já. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Olá, estamos de volta com o seu Jornal Brasil Hoje, ao vivo aqui para todo o Brasil na TV Pai Eterno. E eu pergunto para você, você que está em casa, está no sofá, está acompanhando a gente aqui pela TV, você já visitou o nosso portal paieterno.com? Se não visitou, não perca tempo, faça uma visita, porque lá, além de saber tudo sobre fé e sobre devoção, você também pode se cadastrar e tornar um devoto evangelizador. Ou você pode entrar em contato direto agora com a nossa central de atendimento pelo telefone, que é o seguinte, anote aí porque esse telefone também é o WhatsApp, é o 62-3506-9800, eu sempre faço questão de repetir para dar tempo de você anotar. 62-3506-9800 e venha fazer parte desta família de amor. Aliás, gente, você que está ligadinho aí no Jornal Brasil Hoje, você pode aparecer aqui no nosso programa. Basta você mandar a sua foto. Faça o seguinte, tira uma foto de você assistindo o nosso programa, aí você vai postar aí no seu Instagram e vai marcar o Instagram aqui da TV Pai Eterno, que é simples, @TV Pai Eterno. E você também pode marcar o meu Instagram, que é @JordevaRosaOficial. Aí você vai mandar, nós vamos mostrar você aqui para todo o Brasil, assim como fizeram essas pessoas que a gente vai ver agora. Quem está aparecendo aí? Olha só esse rapaz, esse é o Cristiano, gente. O Cristiano, sabe onde que ele mora? Ele mora na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. É o Cristiano de Melo, que estava aí acompanhando uma entrevista ao vivo que a gente fez aqui no nosso programa. Obrigado, Cristiano. Um abraço para você e para todos os moradores aí do Nordeste. Esse é o Vinícius. Vinícius é aqui de Goiânia. Ele mora no Jardim Fonte Nova. Ele e a família sempre assistem o Jornal Brasil Hoje aqui na TV Pai Eterno. Vinícius, grande abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Gente, ontem em Trindade aconteceu a celebração de Corpus Christi. Mais uma vez foi adaptada por causa da pandemia da Covid-19. A celebração aconteceu no Santuário Basílica e o Santíssimo passou pelas ruas da cidade em uma carreata, momento de muito louvor e de adoração que comoveu os fiéis. Veja na reportagem. A festa de Corpus Christi comemora a presença real de Cristo na Eucaristia. A missa é celebrada em tom de solenidade. Por isso, é usado um incenso muito cheiroso e os mais belos paramentos de cor dourada, velas e músicas que exaltem o mistério eucarístico. No Santuário Basílica, em Trindade, a missa de Corpus Christi da manhã foi presidida pelo padre Sidney Martins, prefeito da liturgia do santuário.
O ato litúrgico exaltou a presença amorosa de Jesus em meio à igreja, em meio ao povo, a fim de estimular entre os fiéis o espírito de unidade e fraternidade por meio da Eucaristia. É um momento forte da igreja, publicamente expressar o seu amor à Eucaristia. Momento de expressar a humanidade de fato em quem nós seguimos, o alimento que nos sustenta e a vida que nós devemos pautar também a nossa vida. A manifestação pública de fé de Corpus Christi ocorre em diversas cidades. E é comum a realização de procissões e que o caminho percorrido pelo corpo de Cristo seja todo ornamentado, com tapetes confeccionados por fiéis, com produtos como sal, serragem, borra de café e outros materiais. Porém, este ano, os tapetes não foram confeccionados nas ruas em comunhão entre os fiéis, mas sim dentro do Santuário Basílica. A tradicional procissão foi transformada em carreata, tudo isso para evitar aglomerações. E para voltar, sentir essa saudade desse momento tão forte, nós nessa celebração organizamos, pelo menos aqui dentro do santuário, também esses tapetes para que no momento da procissão Jesus possa passar, como celebramos no Domingo de Ramos, quando Jesus passava com os ramos, expressão da alegria da passagem do Rei, do Messias. Os tapetes significam esse simbolismo também, um lugar preparado, uma demonstração de carinho e amor para que Jesus possa passar. O corpo de Cristo percorreu as ruas de Trindade do santuário até a Igreja Matriz. Os fiéis acompanharam de dentro dos seus carros. É muito comovente, eu amo demais. É uma maravilha, eu vim de Goiânia para participar. E graças a Deus estou muito feliz e agradecer pelas vitórias que Ele nos dá para mim e para minha família. A cerimônia foi finalizada na Igreja Matriz com a adoração do Santíssimo no altar. E olha só essa notícia vinda do sul do país. Ontem à noite, um meteoro do tamanho de uma bola de basquete acendeu, por exemplo, o brilho da lua, iluminou o céu do Rio Grande do Sul. Quem vai contar essa história para a gente agora é o Rafael Paes, que conversa ao vivo com a gente. Rafael, olá, é com você. Oi para você, Jordeval, oi para todos. Olha, foi um show, viu? Rápido, mas bonito e até assustador aí, para quem não sabia do que se tratava até então, O grande meteoro transformou a noite em dia na costa do Rio Grande do Sul no início da noite de ontem, portanto. Ele foi registrado por câmeras da Abramon, a rede brasileira de observação de meteoros, e também por câmeras do Clima ao Vivo, no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Em seu momento mais luminoso, o meteoro atingiu aí a magnitude de menos 12,5, que é equivalente ao brilho de uma lua cheia. A magnitude mede o brilho de um meteoro a partir de um observador na Terra. Então, quanto mais brilhante um objeto parece, menor é o valor de sua magnitude. Segundo a Abramon, o meteoro teve duração de 1,76 segundos e, ao ingressar na atmosfera, tinha uma massa aí de 33 quilos, com diâmetro aproximado, então, de uma bola de basquete, como você disse há pouco. Abramon disse que, possivelmente, Jordevá, 10% desta massa pode ter resultado aí em meteoritos no solo. Esse é o meteoro de maior brilho registrado no Rio Grande do Sul neste ano. Inclusive, Jordevá, nos últimos 3 anos, está mais frequente a queda de meteoros grandes no solo terrestre. Mas ainda não há uma explicação dos motivos para isso estar acontecendo. Esses meteoros são bonitos do céu, mas há um risco grande de destruição caso caiam sobre uma cidade, por exemplo,
Agora, Jordeval, uma informação de Santa Catarina. Desde ontem, baleias jubarte estão sendo registradas no litoral catarinense. Hoje, a aparição foi próxima da ilha de Florianópolis, a capital. Ontem, uma outra foi avistada em Atalaia, em Itajaí. Com saltos exuberantes, como vocês veem aí, o animal chamou a atenção do velejador Gustavo Chielli, que registrou as imagens enquanto navegava então pela região. O pesquisador Jules Soto, curador do Museu Oceanográfico da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, que fica no balneário de Pissarras, diz que recebeu vídeos durante o decorrer aí de todo o dia e que mostram ao menos 3 jubartes entre o balneário de Camboriú e Itajaí, que ficam aí essas duas cidades no litoral norte catarinense. Segundo o pesquisador, as baleias são jovens e ocorrem na costa brasileira normalmente nesta época do ano, porque elas estão subindo em direção ao nordeste brasileiro. Entre julho e novembro, elas se concentram principalmente em abrolhos no litoral da Bahia para se reproduzir. Bom, essas foram as minhas informações de hoje. Eu volto com você aí em Goiânia. Hoje eu tive aqui no cenário a praia de Caiobá, em Matinhos. Um ótimo final de semana a você, a todos que nos acompanham e até segunda-feira. Tá certo, Rafael. Bom final de semana para você. Gente, nós estamos no Junho Vermelho, um mês voltado para promover ações e conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue. Por causa da pandemia, as doações tiveram queda de até 70%. Por isso, e também por entender que a causa da doação de sangue é um ato único e essencial para salvar vidas, a Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular lança este ano o programa Um Só Sangue. A intenção é incentivar as doações não só em junho, mas o ano inteiro. Segundo a associação, os bancos de sangue sempre sofrem com baixo estoque, mas a situação se agravou durante a pandemia e, por isso, é importante a doação de qualquer tipo sanguíneo. Um gesto simples que leva alguns minutinhos e que salva muitas vidas. Agora a gente vai para o noticiário internacional no nosso Giro pelo Mundo. O presidente russo Vladimir Putin promulgou nesta sexta-feira a lei que proíbe colaboradores de organizações extremistas de participar de eleições. A medida foi condenada por ser considerada uma forma de silenciar opositores antes das eleições legislativas de setembro. A lei já havia sido aprovada por deputados em maio e na quarta-feira foi promulgada por senadores do Conselho da Federação. O gelo nas áreas costeiras do Ártico derrete de forma até 2 vezes mais rápida do que se estimava. Foi o que concluiu um estudo divulgado nesta sexta-feira pela University College London. A pesquisa revela que o gelo nas principais regiões da costa diminui a um ritmo entre 70% e 100% maior do que o consenso estabelecido. Pesquisadores fizeram uso de mapas mais recentes da camada de neve depositada sobre o gelo. Desta vez, foi considerado o impacto de décadas de mudanças climáticas. O valor das exportações da América Latina subiu 8,9% ano a ano no primeiro trimestre de 2021. O resultado foi anunciado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. O crescimento vem logo após uma contração de 9% em 2020, em razão da crise de Covid-19. Em um relatório, o BID afirmou que, no início do ano, a América Latina superou o impacto comercial recessivo da pandemia, embora os indicadores econômicos ainda mostrem um padrão frágil. Intervalo agora e na volta vamos falar sobre meio ambiente. Não saia daí, é rapidinho, eu volto com todos os detalhes para você. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa.
Nova AFIP, TV Pai Eterno. O governo federal avalia incentivar o consumo de energia fora do horário de pico para conter a crise energética no país. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, descartou a possibilidade de apagão e racionamento, mas afirmou que está estudando a possibilidade de importar energia de países vizinhos e também de incentivar o consumo fora do pico. Nesse caso, chuveiros elétricos e equipamentos de alta potência precisariam ser acionados depois das 8 horas da noite. Isso para evitar os picos de consumo depois da volta do trabalhador para casa, que, segundo o ministro, leva ao apagão. O ministro culpa o fenômeno Laninha pela pior crise hídrica dos últimos 91 anos e diz que está investindo cerca de 360 bilhões de reais em projetos que reduzam a dependência das hidrelétricas. Gente, as diversas mudanças climáticas e o avanço no aquecimento global já são uma realidade preocupante. Aqui no Brasil, a crise hídrica está sendo estudada de perto por já trazer graves riscos à nossa sociedade, ainda mais agora com a seca. Amanhã é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Por isso, a gente preparou uma matéria que fala por que é fundamental cuidar da nossa casa. Olha só. Em breve, muitas regiões do mundo podem parecer assim. O aquecimento global afeta a vida de muitas pessoas, principalmente em localidades mais pobres. Aqui no Brasil, a cada ano a preocupação aumenta no período da seca. Para se ter uma ideia, a Agência Nacional de Água atendeu a um pedido do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico e declarou no dia 1º de junho uma situação crítica de escassez de água na região hidrográfica do Paraná, que engloba parte de 5 estados. São eles Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. O alerta de risco hídrico no país abriu espaço para a implementação de medidas que buscam evitar o racionamento de energia até outubro, período de poucas chuvas e mais seco na região sudeste e centro-oeste. O último período chuvoso, que acabou agora em abril deste ano, foi o mais seco em 91 anos. E essa é uma realidade que impacta diretamente na vida das pessoas, como já está acontecendo em uma das principais metrópoles do país. O rio Tietê, que corta o estado de São Paulo de leste a oeste, está atingindo um nível muito baixo do normal em algumas regiões. O rio é um dos mais importantes para a geração de energia elétrica da bacia do Rio Paraná. Segundo especialistas que estudam o meio ambiente, a crise hídrica pode estar relacionada às mudanças climáticas. Afinal de contas, é através do ciclo hidrológico que ocorrem as variações climáticas, criação de condições para o desenvolvimento da fauna e da flora, além do pleno funcionamento de rios, oceanos e lagos. Segundo dados do Sistema de Alerta do Desmatamento do Amazon, 2020 registrou um recorde no desmatamento na Amazônia. Entre janeiro e dezembro do ano passado, a floresta perdeu 8.058 quilômetros quadrados de área verde. É o maior dos últimos 10 anos. Houve um aumento de 30% em comparação com 2019, quando foram derrubados 6.200 quilômetros quadrados. Uma questão que preocupa ambientalistas, principalmente em um momento em que o país flexibilizou o licenciamento ambiental, podendo produzir recordes de desmatamento. Isso porque o texto aprovado retira a obrigatoriedade de licenciamento de uma série de empreendimentos e atividades com enormes impactos ambientais, como estradas e hidroelétricas. E amanhã é comemorado o Dia Internacional do Meio Ambiente. A gente falou agora há pouco sobre a preocupação do governo com a crise hídrica. Nós também temos acompanhado o avanço do desmatamento na Amazônia. A natureza anda pedindo socorro. Por isso, a gente convidou o padre Dário Bossi, que é da Comissão Episcopal para a Ecologia Integral e Mineração, para falar sobre esse assunto e também sobre vários outros temas. Vamos então ao vivo a São Paulo conversar com o padre Dário. Padre, boa noite ao senhor, tudo bem?
Boa noite, Jordevá. Um prazer estar com vocês aqui na TV Pai Eterno. Muito bem. Boa noite a todos. Olha, o prazer é nosso. Eu queria que o senhor avaliasse, por exemplo, nós estamos na pior crise hídrica dos últimos 91 anos. Por quê? Olha, Jordevá, realmente a reportagem também ajudou a entender isso. Não se trata de elementos desconectados, não se trata de uma crise ambiental momentânea ou de um momento passageiro. Se trata de um sistema mesmo que está cada vez mais próximo a um ponto de não retorno, a um aumento de uma frequência também das secas, que é de 2001, depois passando pela crise de 2014 e 15, e agora chegando nesse ano 2021-22 com perspectivas de piora. É um sistema que depende muito da agressão sistemática, progressiva, estrutural que estamos gerando ao meio ambiente. Como o Papa Francisco diz, não dá para separar a crise ambiental e a crise humana, social, uma vez que a gente ameaça a vida da Mãe Terra, também a nossa própria vida se torna menos saudável. O desmatamento, sobretudo, é a fonte disso. A perda, por exemplo, da grande contribuição dos rios voadores, que são a geração de águas de chuva que da Amazônia vem irrigando todo o centro do a parte continental do nosso Brasil, do norte do Paraguai, da Bolívia, da Argentina, é talvez a motivação principal das secas que estão agora afetando todas essas regiões. Então, desmatamento e crise hídrica estão totalmente conectados. Pois é, pelas essas imagens que a gente viu aí, padre, as pessoas estão poluindo rios, estão derrubando floresta, promovendo queimadas e muitas outras coisas, imagens tristes essas que a gente vê aí. Eu queria perguntar para o senhor, os governos municipais, estaduais e federal estão deixando a desejar? Muito. Inclusive, na última carta que os nossos bispos da Amazônia, os 56 bispos de toda a Amazônia, que se reuniram agora em maio numa assembleia, como eles fazem todo ano, para dialogar sobre a evangelização desses territórios, eles mesmos dizem a vida na Amazônia está ameaçada também a partir de um modelo e de um sistema econômico-político que está sendo uma opção, frente à qual temos que dizer não. Na reportagem vocês falaram, por exemplo, dessas últimas leis, né? A lei que flexibiliza o licenciamento ambiental. Os bispos também denunciam outras leis, como, por exemplo, a lei da grilagem de terra, aquela que tenta regularizar os territórios fundiários, mas que favorece, em prática, a invasão de terras pelos grandes latifúndios que estão desmatando a Amazônia. Ou a lei que ameaça instalar mineração nas terras indígenas, ou ainda a lei que flexibiliza os agrotóxicos. Então, esse tipo de opções vai determinando um progressivo ataque à Amazônia que não faz mais dela um sistema capaz de se autoproteger. E tudo se torna um ciclo vicioso de destruição. Lamentável. Padre, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal Brasil Hoje. Tenha uma boa noite e um bom fim de semana. Muito obrigado. Boa noite e força para vocês todos. Um dos termômetros da economia mundial é o sistema de análise de riscos, ou seja, agências especializadas no assunto atribuem notas a países de todo o mundo. Por isso, a gente chama agora a Tiara Castilho mais uma vez, que vai nos contar que o Brasil, inclusive, manteve até uma nota estável nessa avaliação. É isso mesmo, Tiara? Com você. Olá, Jordevá. Olá para todos nessa sexta-feira. Mesmo com a piora da pandemia no país, a economia brasileira registrou um crescimento de 1,2% no primeiro trimestre desse ano em relação ao trimestre anterior. A informação foi divulgada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em relação ao primeiro trimestre de 2020, o avanço foi de 1%. O resultado positivo confirma uma sequência de indicadores econômicos melhores do que o esperado na produção industrial, comércio e prestação de serviços no país entre janeiro e março desse ano. A Agência de Classificação de Risco manteve a nota da dívida pública brasileira,
com perspectiva estável, sem chances de mudança em breve. Isso significa que a agência não pretende mudar a nota do país na próxima análise. A estimativa ainda é que o PIB, Produto Interno Bruto, deve crescer 2,2% ao ano, em média, entre 2021 e 2024. De acordo com os dados, a alta internacional no preço das commodities melhorou os termos de troca. Além disso, a fraca base de comparação em relação ao ano passado criou um efeito estatístico favorável ao crescimento nesse ano. Jordevá, é com você. Obrigado, Tiara. Bom final de semana para você. E agora a gente te mostra o que foi destaque no Brasil hoje. Amanhã é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente e as diversas mudanças climáticas e o avanço do aquecimento global já são uma realidade preocupante. Aqui no Brasil, a crise hídrica está sendo estudada de perto por apresentar graves riscos à sociedade. O construtor do prédio que desabou no Rio de Janeiro disse durante depoimento à polícia que a obra era irregular. Ele contou que o prédio foi erguido há 25 anos sem a ajuda de profissionais. Ele perdeu o filho e a neta no desabamento. O Ministério da Saúde afirma que antecipou a entrega de 3 milhões de doses da Janssen para este ano. O Brasil tem acordo para a entrega de 38 milhões de doses da farmacêutica. A vacina da Janssen é de dose única. Gente, por hoje acabou. Boa sexta-feira, bom final de semana. Segunda-feira a gente vai estar junto aqui às 6 da tarde, ao vivo, no Jornal Brasil Hoje. Que Deus abençoe vocês e até lá.